Eu acho que agora estamos online. Estamos nas redes sociais. Estamos nas redes. 14 segundos, segundo os protocolos da internet, dizem que a gente tem que enrolar nos primeiros minutos, assim, para esperar as pessoas entrarem na live. Aqui tem 2 visualizações, acho que é nós 2, né? Mas então, boa noite para quem eventualmente está nos vendo e quem vai nos ver. Eu sou o Ezio Salco, essa é uma atividade, então, para a primeira atividade para a gente começar a conversar com pesquisadores e pessoas que têm experiências particulares a respeito da cidade de Bagé. E por isso mesmo, hoje a gente resolveu começar com o Thiago, porque sei que ele tem, além da pesquisa, a militância, né? E a vivência de ser um morador de Bagé, e da metade sul do Brasil meridional. E, além de tudo, por ser um pesquisador de um tema pouco, quer dizer, hoje muito explorado na academia, mas que teve pouca reverberação ao longo das décadas, não é? E naquilo que a gente chama de história oficial e das discussões do que seria uma suposta identidade nacional, uma identidade gaúcha, né? Mas antes de passar para o Thiago, eu queria preciso agradecer a Thaís Salco, porque é a minha produtora, o celular trancou, é ela que está aqui na produção me ajudando, e também ao Lucas Freitas da Rosa, porque todas essas imagens de intervenção ou de divulgação, como dessa live, foram construídas pelo Lucas, né? Então, devo agradecer imensamente o Lucas por ter disponibilizado um tempo para isso, né? A gente sabe que não é tão comum isso dar trabalho, né? Então, quem quer esse tipo de serviço, precisa desse tipo de serviço, contratem lá o Lucas também, que ele faz umas imagens de divulgação bem boa. Thiago, eu queria dizer uma coisa antes só, porque além de tudo isso, né, dessas justificativas de convidar, tem uma questão afetiva, né, porque eu vou me permitir falar um pouquinho só. Porque quando eu fui presidente do diretório acadêmico, né, a gente teve que organizar uma semana acadêmica, e nós não tínhamos local para fazer a semana acadêmica, e não tínhamos muito dinheiro também, o diretório estava falido. E as minhas colegas, então, conversaram com o seu Flávio, que era membro da diretoria dos Íngaros, e nós, então, fizemos uma semana acadêmica nos Íngaros, né? E fomos muito bem recebidos, né? E quando a gente está numa situação complicada, ser bem recebido é uma coisa que a gente guarda, né, filho, por muito tempo como gratidão pelo anfitrião que nos recebe, né? E digo isso porque os Íngaros, vamos dizer assim, é um personagem da tua dissertação, né? É um ambiente e um personagem ao mesmo tempo, né? Então também tem mais isso, além da tua dissertação ser muito mais abrangente, óbvio, mas os Íngaros, enfim, têm um carinho, eu tenho um carinho muito grande, e eu que nunca fui frequentador de clube, né, tô sempre querendo voltar nos Íngaros, né, porque pelo carinho que se desenvolveu, né. Então essa é uma razão afetiva também. E a outra é que eu queria te dizer assim, falar de 3 linhas de tensões, e aí tu me confirma se isso se isso realmente acontece, ou se isso se diluiu, a respeito da imagem do Brasil e do Rio Grande do Sul, né? Porque, como a gente sabe, há em algum momento aquilo que se chama uma espécie de ideologia da democracia racial, né? De que a nossa democracia, então, não teria um problema de racismo muito elevado, né? E, por outro lado, isso se dá no Rio Grande do Sul através daquilo que se chama democracia pastoril também, né? De que nos Pampas não haveria uma escravidão branda, como se alguma escravidão pudesse ser branda, né? E isso também é uma ideologia que tu aponta também na tua dissertação, né? Que tem a ver com uma constituição de identidade também, ligada, ora, ao mundo ibérico, português, ou ao mundo espanhol, né? E eu digo isso porque, em algum momento,
de que jeito isso reverberou para além da escravidão, após a escravidão, após a abolição, né? Como é que isso interferiu na vida das pessoas mesmo? Isso estava na sociedade depois desse tempo, né? Específico enquanto imperou oficialmente a escravidão, né? Porque ali na tua dissertação tu mostra principalmente que, enfim, a escravidão teve função econômica forte também nesse Brasil meridional, que é o nosso Brasil, né? Apesar disso ser um pouco diluído num discurso, né, que nem aponta quase isso, né, como se fosse uma coisa menor. Inclusive o Darcy Ribeiro me fala isso num Roda Viva para ironizar o Fernando Henrique Cardoso com a tese dele sobre a escravidão no Brasil meridional. Ele diz, o FHC foi estudar a questão do negro lá no sul do Rio Grande do Sul, que nem tem negro. E é o Darcy Ribeiro, um antropólogo, né, que a gente tem o maior respeito, e vamos ter, mas, enfim, comete um erro primário, né? Então, eu queria dizer, até que ponto essas ideologias do Brasil persistiu e criou esse problema do racismo pós-abolição também, né? E como é que se dá no Bagé? Como é que essas pessoas se organizaram? Isso que eu queria saber de ti, assim, quer dizer, isso aconteceu, isso diluiu, teve outros problemas? Bom, antes de eu responder, né, porque o teu questionamento ele é muito importante, fundamental para a gente pensar a construção da identidade do povo gaúcho, né, ou, né, como alguns falam, né, da sociedade sul-rio-grandense. Eu não sei se estão me ouvindo bem, Edson? Tranquilo? Sim, eu estou ouvindo bem. Ah, beleza. Eu queria então dar boa noite, né, para ti, dar boa noite para Thaís, que está aí, né, auxiliando também, dar boa noite às pessoas que estão aí nos acompanhando, que eu espero que, né, que venha um grande número aí para poder debater conosco. E eu queria, antes de tudo, agradecer também, Ézio, tu, pelo convite, né. É sempre bom, sabe, poder falar sobre as experiências negras no sul do Brasil, né, no sul ao sul do Brasil. Sempre, para mim, é sempre bom falar. Sobretudo porque eu me criei em Bagé, sabe disso, né? Éramos colegas de militância também aí, então também tem a questão afetiva que nem tu comentou, tu tem com os índios e eu tenho também contigo, né? E principalmente com os índios, que é um espaço no qual me acolheu de uma forma muito, enfim, exemplar, assim, né? Os caras, né, a diretoria, todos os índios me acolheu de braços abertos para poder realizar minhas pesquisas lá. Não só os Ingras, mas também outros espaços em Bagé, como o próprio Arquivo Histórico, o museu também me acolheram, apesar de alguns impasses, enfim, com relação à documentação, mas foi tudo ok. Então, eu queria, mais uma vez, né, agradecer pelo convite e dizer que, para mim, é muito bom estar conversando sobre isso. Tá? Só para... Eu não cheguei a fazer um roteiro específico do que eu ia falar, porque eu imaginei que fosse, né, um bate-papo mais informal também, mas ao mesmo tempo pautado numa metodologia do meu trabalho, das minhas pesquisas e tal, né? Então, assim, não preparei o roteiro, mas acho que a gente pode ir dialogando, né? Porque vão aparecer no decorrer da nossa conversa elementos que mostram uma importância significativa, presença também e importância cultural, social, econômica da população negra aí na tua terra, na minha terra, né? Que é Bagé. O que tu coloca, assim, né, sobre a questão da democracia racial é interessante, né? Porque quando a gente fala de democracia racial, já nos vem à cabeça, primeiramente, Gilberto Freire, né, cara? Gilberto Freire foi um antropólogo, né, que projetou uma imagem do Brasil, sobretudo lá nos anos 30, quando ele lança uma obra clássica já na historiografia do Brasil, que é Casa Grande Senzala. A partir disso, né, o Gilberto Freire ele vai dar digamos que um start num debate que é fundamental para pensar as relações entre senhores e escravizados, enfim. E é também importante lembrar que o Gilberto Freire, em nenhum momento da sua narrativa, assim, em nenhum momento da sua escrita, ele destrincha o que é democracia racial, né? Em nenhum momento ele chega e fala, democracia racial é isso, democracia racial é aquilo. Não, isso aí foi posterior, né, à publicação do Casa Grande Senzala. Porém, a partir dessa narrativa dele, né, que escritores gaúchos, sobretudo alguns escritores ligados também ao Instituto Histórico e Geográfico aqui do Rio Grande do Sul, que eles começaram a construir uma narrativa para pensar, né, o papel, né, digamos assim, do Rio Grande do Sul na conformação da sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que personagens, né, que agora não me vem na cabeça o nome, mas eu até aponto na minha dissertação, mas alguns personagens principais que estavam girando em torno ali do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, do Rio Grande do Sul, perdão, eles começaram a tentar colocar na agenda nacional, tá, nas discussões da formação do Brasil, a importância, né, política, social e econômica do Rio Grande do Sul. Né? Aí que vem lá o Oliveira Viana falar do Centauro dos Pampas, né? Falar que o Rio Grande do Sul é o guardião das fronteiras. Então, a partir disso, né, posterior a isso, obviamente, vão se criar diversos textos, diversos artigos e narrativas que vão apontar para aspectos da escravidão aqui no Rio Grande do Sul. E o que tu comenta ali, né, que nada mais é do que uma democracia pastoril, ou também alguns chamam de democracia racial dos Pampas, né, que ele foi encabeçada por alguns escritores, alguns historiadores, né. O Décio Freitas, eu acho que é um dos exemplos disso. Também nós temos outros, né, que é o Salles, também, Goulart, que vai pegar e vai caminhar numa perspectiva muito semelhante, assim. Isso aí acabou reverberando, né, por quê? Primeiro, né, porque, né, durante muito tempo, a população negra gaúcha, ela foi invisibilizada, tanto do ponto de vista da escravidão, né, falando enquanto mão de obra negra, escravizada mesmo, e também no pós-abolição. Houve, sim, né, uma invisibilidade, um silenciamento da trajetória de homens e mulheres, né, do decorrer do século XIX, que atravessou o século XX. E essa questão que tu colocas da democracia racial dos Pampas, ela ganhou corpo científico, tu entendeu? Ganhou corpo científico, ganhou corpo através dos escritos, das narrativas, e fez com que reverberasse na sociedade gaúcha. Inclusive, esse discurso ainda é muito presente, ainda, sobretudo, se a gente for pensar os CTGs, né, os lugares onde concentra aquela imagem do gaúcho. Por que eu digo isso? Porque, para fora do Rio Grande do Sul, tá, para o restante do Brasil, digamos assim, de uma forma bem geral, o povo gaúcho ele é pintado como um povo branco de descendência europeia, né, no qual a conformação se deu através dos alemães, italianos, né, aí entram também os poloneses, enfim, né, ou seja, são civilizações, são pessoas oriundas da Europa que vieram, formaram o Rio Grande do Sul e tal, e esqueceram o principal, né, que é que durante todo o século XIX, o que deu a tônica da economia no Rio Grande do Sul foi a escravidão negra, né. Isso aí acabou reverberando em estudos posteriores, né. E é interessante pensar na obra do Décio Freitas, por exemplo, de outros intelectuais, porque eles vão dizer isso, né? Eles vão afirmar que a escravidão aqui foi mais branda, que nem tu comentou, né? Que é impossível tu pensar numa escravidão que seja branda, né? A escravidão é uma instituição que por si só carrega uma perversidade, mas também a gente não pode cair na armadilha de ficar só pensando na perversidade, né, e não pensar também nas experiências, nos conflitos, nas agências que estavam correndo aí, nas negociações e por aí vai, que é o que eu aponto também na minha dissertação, né, sobretudo no primeiro capítulo, onde eu vou falar mais sobre o silêncio, sobre a escravidão em Bagé e tal, e vou tentar costurar um debate com esses personagens aí que construíram essa narrativa, né. Então eu sempre falo, né, que a imagem do Rio Grande do Sul foi vendida como uma imagem de um estado majoritariamente branco, de descendência europeia, e que acabou invisibilizando a atuação de pessoas não brancas, né, que são pessoas negras. Inclusive, isso aí foi muito, muito presente dentro do Instituto Histórico Gaúcho, dentro de CTGs, né, e principalmente nas obras desses intelectuais aí que nós acabamos de citar, sobretudo o Décio Freitas, né. E eu concordo, Ed, eu não sei se tu chegou a afirmar, mas eu acho que reverberou no pós-abolição também, né? Porque essas narrativas elas foram construídas, digamos, nos anos 20, anos 30, que era para tentar montar, né, uma imagem de uma identidade do Estado, né? Vamos formar uma identidade no Estado. Que Estado é esse? Formado por quem? Qual a conformação histórica do Estado do Rio Grande do Sul? A partir disso aí que se dá também a invisibilização, né, da atuação das pessoas negras. Isso aí persiste até hoje em dia, Ed. É muito comum nós pegarmos e conversarmos com pessoas de fora, né, nós que foi acadêmico, né, de universidade pública, eu também fui, nós sabemos muito bem, né, que algumas pessoas vêm do Sudeste, vêm do Nordeste, eles chegam aqui e eles têm até dúvidas sobre a participação da população negra aqui, né. Até eu estava conversando com uma menina em Bagé, na época das militâncias em torno do Enegresse, ela era carioca, uma menina negra carioca, e ela disse que para ela não sabia que tinha movimento negro no Rio Grande do Sul, né. O que chega a ser para mim sabe, chega a ser impactante, assim, sabe?
porque as pessoas desconhecem muitas vezes as trajetórias negras, né, aqui no Rio Grande do Sul, e sobretudo também através da militância. Não à toa, né, que é no estado do Rio Grande do Sul, na década de 70, que surge o Grupo Palmares, né, liderado pelo poeta Oliveira Silveira, que vai, né, enfim, levantar a bandeira do 20 de novembro em contraponto ao 13, e nós temos, a partir daí, também uma reorganização do movimento negro, né, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Veio daqui do Sul, veio desse estado, né, que é minoritário com relação à população negra, comparado às populações brancas? Sim, é minoritário, mas também tem uma participação muito significativa, gente. Se a gente pensar Pelotas, por exemplo, depois de Salvador, né, que é a cidade mais negra do Brasil, a cidade, em proporção de habitantes mais negra, é Pelotas, é aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, esses dados aí nos mostram que que o território gaúcho, que é esse, o estado que nós conhecemos como Rio Grande do Sul, tem uma parcela significativa de pessoas negras e que atravessaram o século XIX, se mantiveram no pós-abolição e tiveram que se reorganizar, né, a partir de diversas práticas sociais, né, que é o que eu acho que nós vamos conversar no decorrer dessa live, né. Mas eu acredito, sim, que esse discurso da democracia racial dos Pampas, esse discurso da escravidão mais branda aqui no Rio Grande do Sul e tal, ele é uma falácia, ele é um mito, até porque se a gente for pegar o trabalho na charqueada, a gente vai ver que de brando não tem nada, né, é um trabalho na indústria saladeira, a gente vai ver que de brando não tem nada. E se a gente pensar também, porque até o próprio Décio Freitas, não sei se é ele ou se é o Goulart que vai dizer que o próprio ato do negro escravizado estar andando sobre cavalo nas regiões do Pampa e tal, poderia favorecer fuga, ou que ele era mais livre, né, a andar no campo, cavalgando, que ele tinha toda aquela coisa, isso aí, né, acaba por escamotear toda uma instituição, que é a instituição da escravidão, e todas as suas perversidades que estão ali intrínsecas, né. Então, eu acho que esses intelectuais, eles foram importantes no seu tempo, sim, né, eles fizeram abordagens interessantes, mas também eles estavam na época deles, estavam pensando em outras perspectivas, e muitas vezes, né, e essas prerrogativas que eles colocaram já foram derrubadas pela historiografia da escravidão no Rio Grande do Sul. Porque hoje em dia abundam trabalhos, Ed, abundam trabalhos que vão falar da importância demográfica, a importância social, cultural, política, econômica da escravidão nos Pampas, né? Então, até isso eu aponto bem na minha dissertação também, né? Corroborado por vários autores, né, que escreveram, e autoras que escreveram, escrevem ainda sobre isso, né. Não sei se eu respondi mais ou menos o teu questionamento, assim, inicial. Não, respondeste, sim, respondeste. Inclusive, na tua dissertação ali, tu recupera dados quando tu vai fazer o levantamento da discussão, né? Sim. Tu pega uns dados ali de um outro historiador ali, avaliando a pesquisa dele, ali no final da segunda metade do século XIX, Bagé tinha quase 30% da população de escravizados, né, de negros escravizados, e isso em algum momento chega a 31%. Depois é que tem um boom demográfico e aí a coisa baixa de novo, né? Exatamente, né? Não, só para tu ter uma ideia, Évio, esse dado que tu levanta é um dado que foi coletado através do relatório do presidente da província, né? Porque eu também me dei o trabalho de pesquisar os relatórios dos presidentes da província, porque eles são uma fonte muito importante para a gente pensar os diálogos, né, entre os municípios e a província na época, né? Ou seja, o que seria entre os municípios e o estado, de forma geral, né? Então, acho que essas fontes são muito importantes para a gente pensar nisso, né? E através dessas fontes eu consegui, né, encontrar um dado que para mim é fundamental, né? Que é em 1859, Bagé já estava elevada à categoria de cidade, já não era mais uma vila, não era mais uma freguesia que pertencia a Piratini, que pertenceu também a Rio Pardo, né? Bagé já era um município, uma vila com suas independência e sua autonomia. E para te ter uma noção, acho que é 32,5% da população da cidade era de trabalhadores e trabalhadoras negras escravizadas, o que faz com que, na época, tá, em 1859, Bagé fosse a terceira cidade, tá, em proporção de habitantes por número de escravizados. Eu vou fechar a janela aqui, porque os cachorros estão latindo aqui. Era a terceira maior cidade, em proporção de número de trabalhadores negros escravizados, né? Perdia só para Jaguarão, que é um município aqui no qual eu estou, que tem, né, abundam trabalhos também sobre a importância da escravidão que desempenhou aqui nesse município, e para a capital da província, que era Porto Alegre.
né? Ou seja, chegou a ficar à frente de Pelotas, né? Que era um importante núcleo charqueador e que concentrava uma mão de obra significativa muito grande, né? Ou seja, a gente já vê que Bagé, só um pouquinho, né? Nós temos uma cidade negra, nós temos uma cidade onde as pessoas transitam, né? E essa escravidão em Bagé, ela era muito pulverizada, que é o que a gente chama, né? Era pulverizada. Sim. Ou seja, tu tinha... não era aquela escravidão que a gente pensa, porque tem aquele senso comum também, né? Tem aquela coisa das novelas, das mídias. Quando fala escravidão, já pensa numa fazenda de café cheia de homens e mulheres e tal, tomando chibatadas, apanhando, aquela sinhá, aquela mulher negra escravizada servindo lá, né? A dona, né, da Casa Grande e tal. A gente tem geralmente essa imagem, que é uma imagem que foi, né, reproduzida exaustivamente pela mídia, né, e também por intelectuais. Sim. Podemos eximir o papel desses caras aí também. Mas isso aí, se a gente pensar, a escravidão aqui em Bagé era naturalizada. Né? Como tu abrisse a janela da tua casa, no século XIX em Bagé, era comum tu ver o trânsito de pessoas negras escravizadas transitando. Trabalhadores ao ganho, né, que aqueles que ficavam nas ruas vendendo seus serviços, enfim, né, oferecendo seus serviços, e as quitandeiras também, as mulheres que circulavam na zona, principalmente na zona urbana, e também na zona rural, né. Então foi uma escravidão que a gente chama de escravidão pulverizada, característica muito semelhante aqui a Jaguarão, ou seja, tu tinha grande quantidade de senhores, proprietários de escravos, que tinham de 1 a 2, né, no máximo Sim. de 1 a 9. Ou seja, não era aquelas grandes plantações, as plantations, né, que concentravam uma mão de obra expressiva, com mais de 100 trabalhadores no seu grupo. Isso aí poderia ocorrer numa charqueada, por exemplo, que era um lugar que demandava mais, né, a quantidade de trabalhadores. Uma Bagé foi mais ou menos isso que a gente conseguiu mapear, assim, junto com, fazendo uma comparação com o Jaguarão, já que já existem trabalhos mais avançados sobre isso. E também eu queria só fazer um adendo que tu falou do Fernando Henrique, né? E é interessantíssimo, assim, né, cara? Porque muita gente critica muito a FHC, né? Critica a obra dele, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional e tal, mas as pessoas não leem, assim como critica o Gilberto Freire, não leem o Gilberto Freire. A gente tem que ler esses caras, tchê. Esses caras são fundamentais para a gente pensar, entender como que a historiografia da escravidão ela foi se reconfigurando ao longo do tempo, entendeu? E o Fernando Henrique Cardoso é muito interessante, né? Porque ele veio aqui para o estado do Rio Grande do Sul nos anos 60, e ficou em Pelotas ali. E aí ele pesquisou inclusive alguns jornais da imprensa negra porto-alegrense, como é o caso do Exemplo, entendeu? Só que o Fernando Henrique ele estava naquela lógica vinculada à Escola Sociológica Paulista, né? Então ele tinha uma perspectiva da escravidão que já foi, digamos, pensando na historiografia da escravidão atual, tá? Pensando nas mudanças e tal. Atualmente, o que o Fernando Henrique Cardoso fez já está, digamos que, ultrapassado, que é pegar e analisar a escravidão pela ótica da violência. Inclusive, ele criou alguns conceitos, como a questão da coisificação, da reificação, que o trabalhador negro ele perdia sua capacidade subjetiva, que o sistema ele era tão opressor, né, a escravidão era tão opressora com aquele sujeito, que ele perdia sua capacidade subjetiva, ele se aceitava enquanto uma coisa, enquanto uma mercadoria e tal. O FHC, né, construiu esses postulados que, em seguida, já foram desconstruídos, né, principalmente a partir dos anos 80, quando a gente vai ter uma reconfiguração da historiografia da escravidão, né? E dentro dessa escola no qual o FHC pertencia também, não podemos deixar de mencionar o Florestan Fernandes, que há poucos dias fez 100 anos, que é um outro intelectual de extrema importância no Brasil, né? Um sociólogo que eu acho que todos têm que ter acesso às leituras dele e tal, e eu até não sei se tu chegou a ler minha dissertação toda, né? Não sei se chegou acredito que tenha lido toda, porque eu te conheço, tu é um cara que gosta de ler. O Florestan Fernandes, ele é um cara que eu meio que dou uma criticada ali também, né? Sim, porque quando ele escreveu a integração do negro na sociedade de classes, que a primeira edição é de 61, né? Ele caiu na armadilha também, né? A armadilha de pensar, sobretudo, o modo de produção capitalista, ou seja, os caras estavam naquela onda do marxismo estruturalista e tal, né? Naquele contexto, não só a FHC, mas o FHC, o Florestan, o Taviani, por aí vai. Então, o Roger Bastide, então eles estavam pensando mais preocupados em entender a inserção no mercado capitalista do que pensar as trajetórias individuais e as negociações que vão vir aqueles sujeitos, entendeu? Ou seja, na abordagem desses intelectuais vinculados à Escola Sociológica Paulista, tu vai ter digamos que uma
silenciamento, assim, uma invisibilidade na atuação, na agência, tá? Que é o que eu falo, na agência das pessoas, entendeu? Não à toa que o Florestan Fernandes cunhou um conceito, né, de anomia social atrelada às populações negras. Ou seja, a escravidão foi tão massacrante, segundo a perspectiva do Florestan, foi tão massacrante, foi tão humilhante, foi tão perversa com essas pessoas que elas, né, criaram um estado de anomia social, tal, né? Ou seja, isso aí hoje em dia já foi refutado pela historiografia da escravidão mais recente e que a gente vem debatendo, né? Porque hoje em dia eu acho que o foco é outro também, né? Mas a obra desses intelectuais é de extrema importância porque elas ajudaram também a dar a tônica de pensar a escravidão no Brasil. E o pós-abolição, que foi o caso do Florestan. Sim. Florestan foi o orientador do FHC, né? Foi Exatamente. Então a discussão ali estavam todos em diálogo, né? Exatamente. E era isso tu aponta na tua dissertação, que era uma resposta, vamos dizer assim, científica ao ensaísmo do Gilberto Freire, né? Tô com o Roberto Freire, o psicanalista na cabeça, não o político, né? Mas aí tem outra questão, Tiago, que eu acho que é interessante, porque a escravidão começa, o acontecimento da abolição, né, se dá, mas ao mesmo tempo há uma ideologia que também não tem tanto de ideologia, porque ela tinha um respaldo científico que tu coloca ali, de que havia uma inferioridade, né, de raça, e que é o eugenismo, né, que virou uma espécie de ideologia também, não era só os cientistas, e a gente vê em vários literatos também esse tipo de argumento, né? Sim. Então, porque aí a escravidão, ela acaba, o sistema escravista acaba, mas esse discurso persistiu, a gente vê no Euclides da Cunha, né, quando ele começa lá, e como é que isso persiste também? Porque tu começa a tua dissertação em 1913, né? Sim. Mas esse discurso estava circulando ainda. Como é que isso vai afetar? E como é que é a resposta das comunidades negras para esse discurso? Como é que, em Bagé, por exemplo, que é onde tu pesquisou, né? Mas tu pode dizer, claro, de forma geral. Sim, não, isso é interessante, a tua colocação é muito pertinente, sabe por quê? Porque esses discursos, na minha dissertação eu uso os termos raça e racialização, que é o que eu posso explicar também agora no decorrer da nossa conversa, né? Principalmente a partir dali da segunda metade do século XIX no Brasil, a gente vai começar a acompanhar já algumas leis, alguns projetos e alguns discursos, né, parlamentares, enfim, que envolviam vários setores da sociedade, inclusive intelectuais negros, né? Eu coloco aí Joaquim Nabuco, eu coloco aí o André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, né, que são pessoas negras que estavam aí encabeçadas em fazer com que a escravidão viesse a acabar no Brasil, né? Só que a partir da segunda metade do século XIX, teremos no Brasil, né, de forma gradual, discursos que vão vir critérios raciais, critérios racistas. E aí já não sou eu que estou falando, entendeu? Já não sou eu só que estou falando. Eu estou pegando como base teórica aqui uma intelectual negra chamada Vlamira de Albuquerque, tá? Que ela pesquisou o sentido de cidadania, abolição de cidadania negra no Brasil. Como que a abolição da escravidão no Brasil, o seu processo histórico, né, levou a se criar, né, fez criar narrativas, né, baseadas na ideia de raça, né, porque daí ela vai dar vários exemplos, inclusive, né, que, por exemplo, a gente teve a primeira lei antitráfico no Brasil, foi a lei de 1831, não sei se já ouviu falar, as pessoas que estão ouvindo também podem colocar suas questões. A primeira lei, ela foi a lei de 1831, que ela proibiu o tráfico, né, proibia a chegada de africanos em território brasileiro. Essa lei, ela foi extremamente burlada, né, ela foi uma lei que não deu certo, digamos assim, né, devido também a pressões da Inglaterra e tal. Também tem aquele jargão que as pessoas usam, né, a lei para inglês ver, né. Essa lei aí, ela só fomentou cada vez mais o tráfico interprovincial e o tráfico transatlântico de pessoas vindas da África. A partir da lei de 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, sim, que nós teremos daí sim o fechamento, né, digamos que de forma definitiva, dessa rota atlântica, né, do tráfico de escravizados. E a partir disso começam a surgir algumas leis.
né? A gente pode colocar nesse bojo dessas leis, a lei de 1850 e a lei de 1871, né? Que é a lei do ventre livre, chamada, né? Cujo título é Lei 28 de Setembro, né? E depois tivemos outras leis, a lei de sexagenário, por aí vai, então. Mas a partir do final do século XIX, né? Ou seja, a escravidão ainda existia, tá? Quando cientistas, tá? Quando a ciência começou a postular essa ideia de, né, de racializar, né, a sociedade, né, através de caracteres biológicos, segundo eles na época, através de caracteres culturais, de características morais, físicas, né, o tamanho do nariz, o tamanho do crânio, papapá. Isso aí está muito ligado também àquelas ideias do Cesário Lombroso, né, que pesquisava através dos crânios das pessoas, né, como é que posso dizer, a sua inclinação ao crime, por aí vai. Então, a população negra ela começou a ser estereotipada, tá? E, digamos assim, excluída do processo político de participação no Brasil, tá? E aí a gente vai ter, enfim, né, vai culminar com a lei de 13 de maio de 88, né, de 1888, que é a chamada Lei Áurea. E eu sempre faço questão de frisar que a Lei Áurea, antes de chegar à Lei Áurea, ela passou por diversos debates parlamentares, diversos debates envolvendo uma gama de lideranças negras também, né? E a Lei Áurea, quando ela é sancionada pela princesa Regente Isabel, né, porque o Dom Pedro não estava no Brasil, ela é sancionada numa única folha, né, onde ela vai dizer o seguinte, ó, está extinta a escravidão no Brasil, artigo 1, e artigo 2, revogam-se todas as disposições ao contrário, né? Ou seja, todas aquelas questões levantadas pelo José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama e por aí vai, que eram o quê? Indenizações às populações negras, terra, direito à moradia, direito à cidadania plena, tudo isso aí foi retirado da Carta da Lei Áurea, né? Então a gente vai ter o que a gente chama, no pós-abolição, de uma liberdade precária da população negra. Tá, então, e ao mesmo tempo que havia essa liberdade precária, os espaços começaram a se tornar cada vez mais, ou melhor, os espaços não, a sociedade começou a se tornar cada vez mais racializada, né? Aí que eu entro com o conceito de raça, né? E eu sempre faço questão de frisar que eu uso o conceito de raça não do ponto de vista biológico, mas sim do ponto de vista enquanto, né, processo histórico-cultural, entendeu? Porque biologicamente nós somos iguais, cara. Né? Agora, do ponto de vista social, cultural, nós somos pessoas diferentes. Então, a raça ela vem para contribuir, né, e para corroborar essas hierarquias que os grupos intelectuais começaram a construir, né? E dentro desse bojo nós teremos diversos intelectuais, Nina Rodrigues, nós tivemos aí pessoas ligadas a escolas de medicina, enfim, escolas, faculdades de direito, né, tudo também influenciado pelas teorias eugenistas que vão começar a ganhar força no Brasil e que vão fazer com que as pessoas negras ganhem o status de seres inferiores, tá? Também, durante muito tempo, as pessoas analisaram esse contexto, essa conjuntura, só por esse viés, tá? Houve o branqueamento, os negros foram excluídos do processo de participação política, papapá, acabou isso aí, beleza, não. A gente tem que começar a pensar também do outro lado do jogo, entendeu? Que é o que eu busco fazer através da minha dissertação, que é o que eu venho buscando fazer através das minhas pesquisas também recentes, que é pensar o quê? Quais foram as percepções das pessoas negras a respeito do sentido de liberdade que lhes foi conferida. Porque é muito fácil a gente pensar só da lógica do Estado, de cima para baixo. Mas é difícil a gente pensar de baixo para cima, entendeu? Sim. Por isso que tem um ramo da história que a gente chama de história social, história cultural também, história social dos de baixo, que a gente fala, né? Que é pensar a sociedade, pensar o Estado, pensar as práticas cotidianas a partir dos sujeitos que estão ali, né, travando conflitos cotidianos, inclusive entre os próprios grupos. Então é isso que eu busco fazer, entendeu? Então, a partir disso, né, desses critérios baseados em ideia errônea e biológica de raça, que as pessoas negras também elas vão começar a se organizar. Na real, já se organizavam já lá do século XIX, né? Isso é importante frisar. A organização negra ela vem lá do século XIX. Eu arrisco a falar ainda, inclusive, do século XVIII, com a criação das Irmandades Religiosas, né? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A partir de 1830, tu vai ter ali também o primeiro jornal da imprensa negra, né? Que é o jornal, se eu não me engano, é O Mulato o nome, que era do José de Paula Brito, que era um cara negro que fundou uma imprensa, um jornal, para falar sobre os anseios, angústias de ser uma pessoa negra em 1830, né? Ou seja, no auge do Brasil Império,
né? A partir lá do final do século XIX também nós teremos uma gama de jornais da imprensa negra que começa a surgir. Nós temos em 1872 o primeiro clube negro gaúcho aqui, um dos que a gente tem indício, né? Social negro, que é o Floresta Aurora, que é de Porto Alegre, entendeu? 1872, né? Ou seja, estamos no mundo da escravidão ainda, cara. E esses clubes começam a florescer, e principalmente com o viés da característica da mutualidade, né? Do auxílio mútuo. Ou seja, eu vou criar uma organização e vou colocar pessoas negras ali, né? Vou bancar alforrias, vou bancar, né? Vou fazer as pessoas serem irmandades religiosas e por aí vai. Então, até eu frisei isso aí só para falar, porque, né, eu falo muito pós-abolição e tal, mas a escravidão, ela dialoga com pós-abolição, porque resquícios permanecem. A gente não tem uma ruptura, sabe? Assim, ó, brusca. Não, né, permanecem resquícios, né, inclusive as experiências acumuladas durante a escravidão, através das organizações, vão ajudar e vão fomentar os grupos criados no pós-abolição. Entendeu? Que é o que aconteceu no caso de Bagé, né? Então, em Bagé, a gente vai ter, digamos que não só reação, digamos assim, não só uma reação ao racismo ou à inferioridade que era atribuída às pessoas negras, não só isso, tá? Mas os grupos negros de Bagé criaram diversos espaços para poder adquirir um sentido de cidadania plena, né? Que não era conferido a eles. E aí, nesse sentido, que a gente falou em 1913, eu começo a encontrar alguns jornais que vão começar a debater, vão começar a pautar algumas questões sobre ser estar negro em Bagé, sul do Rio Grande do Sul, região de fronteira, lá em 1913, né, onde as calçadas eram separadas entre negros e brancos, os clubes eram separados entre negros e brancos, os estabelecimentos comerciais, cafeterias, lojas, hotéis, eram vedadas a presença das pessoas negras. Elas vão pegar e vão, né, construir seus próprios espaços, e elas vão também utilizar essa prerrogativa da raça numa outra lógica, né, para se afirmar. Enquanto o branco falava que o negro era uma raça inferior, o negro também racializou o branco e disse: nós não somos uma raça inferior. Nós somos a força motriz que moveu esse Brasil desde que o primeiro africano que pisou aqui, né, lá no século XVI. Então, nós também temos a nossa, né, parcela significativa aqui de contribuição para a formação da sociedade brasileira. Em Bagé, pelo menos, comecei a encontrar uma gama de entidades que daí a gente pode começar a conversar mais na sequência também, né? Não sei se tudo. Sim, eu só queria dizer que quem quiser fazer perguntas, né, pode comentar aí embaixo, que eu leio aqui as perguntas para o Thiago, né? E uma coisa que eu li na tua dissertação e que eu confesso que se eu li, eu não lembrava mais dessa lenda de que em Bagé havia, só para voltando um passo atrás, porque eu achei uma coisa que eu não lembrava ou eu não sabia, da abolição antecipada. E aí tu vai lá e mostra que tinha, depois que da dita abolição, ainda tinha gente negociando escravos na cidade. Então era uma lenda que foi reproduzida incessantemente e que não tem respaldo, né, documental, histórico, né? E eu fiquei surpreso com essa história. Tu sabe, Ed, que um dos meus objetivos nesse primeiro capítulo, além de falar sobre a invisibilidade da presença da população negra em Bagé, desde o século XIX até o século XX e tal, era também tocar nessa questão da escravidão, né? Porque os escritores, historiadoras que eu me embasei para pensar a cidade de Bagé, né, eles simplesmente ignoraram o passado escravista da sociedade bagense. Eles ignoraram real, tá? Que nem a galera fala. Ignoraram, cara. Né? Se a gente for pegar o historiador, né, mais renomado da cidade, o professor Tarcísio Taborda, cujas contribuições para a história de Bagé são muito importantes, porém, para ele nunca houve escravidão em Bagé. Ele pula direto para a abolição antecipada. Ele não faz escravidão, ele faz a abolição antecipada. Para o professor Lemizek, também houve uma Bagé sem conflitos, sem... como é que eu vou explicar? Sem antagonismos, entendeu? Foi uma cidade que cresceu, que prosperou, que estava sempre à frente do seu tempo. Sempre à frente do seu tempo.
entendeu? E sempre ignorando a participação da população negra ali. Se a gente for pegar o Lemzec, Eurico Salles, Cláudio de Leão, o Tarcísio Taborda, a professora Elizabeth Fagundes, todos esses escritores, historiadores e historiadoras, eles pintaram uma Bagé, né, só, né, voltadas às grandes efemérides, voltadas para os grandes eventos, as grandes personalidades, os grandes estadistas, os grandes intelectuais. Bagé é fábrica de intelectual, Bagé é fábrica de empresários, Bagé é a fábrica, né, de agricultores que trouxeram para cá raças bovinas extremamente, como é que eu posso explicar, peculiares, enfim, né, por aí vai. Então, esses sujeitos, esses intelectuais e essas intelectuais acabaram por pegar e tornar a escravidão em Bagé algo que não, como se não tivesse feito parte. Então, um dos meus objetivos foi exatamente esse, né? Foi pegar dados sobre a escravidão em Bagé, né? Amparado com alguns estudos que já vêm acontecendo, principalmente de um colega meu, do Vinícius Pereira de Oliveira, que pesquisou fugas, insurreições, formação de quilombo, né, corroborado também pela tese do Marcelo Mateus, que é um colega meu do IFSU também, que o Marcelo Mateus, ele escreveu um trabalho muito legal, uma tese na Federal do Rio com o João Fragoso, muito legal, falando sobre a reprodução da escravidão em Bagé, né? Então, ou seja, esses caras estão falando sim que Bagé foi uma cidade, do ponto de vista estratégico, fundamental para pensar a escravidão, né? E que dialogava com os municípios limítrofes, né? Os municípios que eram próximos, que era Jaguarão, Pelotas, Rio Pardo, Piratini, né? Por aí vai. Então, a partir disso, né? Só o dado que eu mostro para ti, aquele de 1859, já mostra. Poxa, nós temos uma significativa presença de pessoas negras aqui, cara. Né? E elas não somem do dia para a noite. E esse discurso da abolição antecipada, né, é um discurso que quer, né, a todo custo, montar uma imagem de uma cidade que estava sempre à frente de seu tempo, e que olha só como as pessoas são civilizadas em Bagé ao ponto de anteciparem a abolição dessa nefasta instituição da escravidão, né? Por aí vai. Só que não. Né? Foi o que eu acabei percebendo, né? Porque daí eu busquei os arquivos dos fundos da escravidão, organizados pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, que é os historiadores que pesquisam, fizeram todo o mapeamento da escravidão gaúcha, e eu encontrei registro de compra e venda de pessoas negras em Bagé até 1888, foi o ano da abolição. E segundo o Tarcísio Taborda, o Lemzec e demais historiadores e historiadoras da cidade, a abolição se dá em 1884. Mas o que é importante frisar? Houve, sim, tá, um empenho a partir dos primeiros anos de 1880, né, até 88, houve sim um empenho de muitas pessoas em começar a negociar, né, com os seus trabalhadores escravizados, começar a negociar certas formas de liberdade baseada em prestação de serviço, em contrato de serviço. E é isso que aconteceu em Bagé, entendeu? Em Bagé nada mais foi do que uma série de alforrias, tá, condicionadas à prestação de serviço, ou seja, eu vou dar alforria, né? Eu vou através de uma negociação, eu vou pegar e vou dar alforria para o trabalhador escravizado ao qual ele me pertence, com uma cláusula dizendo que ele, né, tenha que prestar serviço até tal ano, né? Então, presume-se que pessoas que foram alforriadas em 1884 permaneceram escravizadas até 1888, porque nada mais foi do que uma série de alforrias condicionadas à prestação de serviço. Não teve aquela solenidade toda que nem eu coloco na dissertação, né? Na real, até teve aquela solenidade. Teve. Eu não posso negar que não teve. Teve sim uma banda, teve sim lá uma reza organizada na Catedral Matriz, lá em Bagé e tal, mas isso aí não diz respeito ao contexto geral da escravidão na cidade de Bagé. Isso aí foi um movimento muito restrito de algumas pessoas que realmente quiseram alforrear os seus trabalhadores, mas a grande maioria foi alforreada com cláusulas de contrato de serviço. Então, não teve uma abolição antecipada em Bagé. Assim como isso aí houve em Pelotas, assim como isso aí também houve em Porto Alegre, houve em vários outros municípios. Por quê? Porque a escravidão já estava nos seus derradeiros anos finais, cara. Então, essas pessoas queriam sair perdendo. Então, elas estavam ligadas, olha, ou eu negocio com um trabalhador escravizado, eu faço uma negociata, faço uma negociação, né? Ou eu vou acabar, né, me dando mal nessa questão econômica, e por aí vai, vou acabar me dando mal, porque também não dá para deixar de lado
que a partir de meados dos anos 80 do século XIX, a gente vai ter uma série de fugas em massa de trabalhadores negros do Brasil todo, uma série de formação de quilombos, insurreições, levantes, revoltas, e que por aí vai, entendeu? Então, uma das alternativas que esses proprietários encontraram foi o quê? Alforrear com cláusulas de prestação de serviço. Então, eu coloco ali na minha dissertação e uso a palavra mito. Quem acredita na abolição antecipada em Bagé acredita que é um mito, acredita no mito, porque não existiu. Sim. Eu afirmo que corroboro isso através de documentos de fonte primária. Não existiu. Sim. E também tem ali, tu apresenta aquela carta de um delegado para o presidente da província, né, se queixando do Uruguai, porque o Uruguai já tinha abolido a escravidão e os escravos fugiam para lá para ter a liberdade, né, e ele mostra que isso é uma coisa infame, né, de um povo, ele fica indignado com o povo uruguaio por ter feito isso, né. Sim. Então se mostra como isso estava presente nas instituições. Sim, não, e também isso aí nos faz pensar essa questão da região da fronteira, né, Zio? Tanto Bagé como Jaguarão, que faz fronteira direta com o Uruguai, é importante pensar que a partir do momento que tu tem uma escravidão numa região de fronteira, ela por si só já vai ser diferenciada das outras regiões, entendeu? Porque tu tem a possibilidade de tu atravessar uma margem e ir para outro país e tal, né, outro território, que nem tu comentou, o Uruguai aboliu a escravidão na década de 40, ou seja, 40 anos depois o Brasil foi abolir a escravidão. Então, ou seja, tu teve muitos negros e negras, né, crianças, idosos, que buscaram o solo da liberdade, que nem, né, usando o jargão do professor Jonas Carati, buscaram o solo da liberdade através do Uruguai, né, cara? Inclusive teve uma negociação, né? Uma negociação entre autoridades uruguaias na época com a província do estado do Rio Grande do Sul, província de São Pedro, né? Para devolução desses caras, desses trabalhadores escravizados para o Brasil, porque existia uma leva de pessoas escravizados que iam para o Uruguai, né? Então até que tem um livro do Silmei Petis, que é um dos que eu trabalho ali, que ele vai mapear as fugas além fronteira, né? No Rio Grande do Sul, ele vai observar. O dado que ele chegou foi o seguinte: olha, mais da metade dos trabalhadores escravizados que fugiram para o Uruguai, né? Fugiram para os outros territórios ali no Rio Grande do Sul, além das fugas, né, para dentro das cidades também, né? Que era muito corriqueira e muito comum também, né, cara? Devido a laços familiares, a laços afetivos, tinha muitas pessoas que acoitavam, que é o termo que usavam na época, né? Vou acoitar, vou guardar esse sujeito aqui, sabe? Vou cuidar dele aqui, vou esconder ele aqui. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra o quanto que a escravidão é uma instituição muito complexa, cara. Muito complexa. E que é baseada, sobretudo, na lógica da negociação, do conflito, nunca da passividade. A gente não pode cair naquela, sabe? Ou tu é rebelde ou tu é passivo, sabe? Nessa falsa dicotomia. Não, a escravidão ela é uma instituição que atravessou diversas experiências, inclusive quando a gente fala de escravidão, a gente tem que pensar nas liberdades também das pessoas negras na época da escravidão, que é o que eu sempre falo, né? Porque no Brasil, quando aboliu a escravidão, mais da metade da população negra já não era escravizada. Eram libertos, eram livres. Então foi um número bem baixo, digamos assim, de pessoas que foram contempladas pela Lei Áurea, né? Porque o resto já eram livres já, devido a vários fatores. Né? Sim. E essa... Eu tô falando demais, eu posso... Não, pode falar, é que eu estava lendo aqui uma coisa só por isso, mas eu estou prestando atenção. Mas é que eu ia te dizer que também fiquei muito surpreso com esse documento do delegado, né? Ah, sim. Porque uma vez, certa vez, me comentando uma pesquisa que eu não li, é estranho como o espanhol é muito pouco presente na nossa vida, né? E se fala muito em um apagamento do espanhol, e o pessoal fala, né, que o Tratado de Tordesilhas deu certo, né? Porque a gente nem não aprende espanhol, né? E a gente nem vê, e a gente está na fronteira, era para ouvir o espanhol, era para estar com o ouvido habituado, né? E quando o delegado fala aquilo, assim, isso se materializa, né? As duas coisas num texto só, em um texto breve ali que tu apresenta, né? Sim. Sabe que eu sempre converso com o pessoal aqui, né? Que a questão do espanhol aqui onde eu moro, em Jaguarão, é muito mais presente, Ezio, do que em Bagé. Talvez pelo fato da fronteira ser muito mais dinâmica, né? Aqui tu atravessa uma ponte no Uruguai, né, cara?
Tu atravessa em 5 minutos uma ponte e já está em outro país, entendeu? Está na República Oriental do Uruguai. Agora, Bagé já tem toda aquela distância, já tem que percorrer 60 quilômetros até chegar a Vitiadeiro, ou ir pelo caminho que vai até Ceguá, né, e tal, enfim. Porque também tem esse erro, né, que as pessoas acreditam que Bagé faz fronteira com o Uruguai, com a Ceguá, mas não é a Ceguá. É Vitiadeiro, que é a cidade mais perto. Mas tem isso também, né? E só é aqui por trás da rua de casa aqui que a gente chega bem rápido em Vitiadeiro. Exatamente. É pela stand. É pela rua onde tu mora, pela stand. Que é o caminho que é encurtado aí, né? Um atalho, né? É pela stand. Mas é por aí, entendeu? Então aqui para nós aqui é muito mais viva assim essa presença da cultura espanhola e tal, né? Porque tu tá aqui do lado, aqui, tu convive toda hora aqui. Aqui tudo que é mercadinho que tu vai, aqui tu vai dar o troco, a pessoa abre a gaveta e tem real e tem peso. Entendeu? Não é que nem Bagé, entendeu? Então tu tem uma cultura espanhola muito mais, talvez, daqui dessa região, mais específica, né? Não é espanhola de forma geral, muito mais viva, assim, no cotidiano das pessoas, né? E outra questão que eu quero chamar a atenção também é sobre a população negra uruguaia, né? Porque também durante muito tempo a gente viu também um certo silenciamento a respeito dessas pessoas, e eu queria aproveitar aqui a deixa dessa live, se me permitir, né? Eu queria indicar um trabalho que para mim é fundamental, tá, para pensar as experiências negras no pós-abolição, numa perspectiva transnacional, que extrapola o Brasil, que é a tese da minha amiga Fernanda Oliveira. Tá? Para quem quiser, tiver interesse em pesquisar, a Fernanda Oliveira pesquisa as relações entre os clubes negros no Uruguai e no Brasil, no pós-abolição, né, tentando entender como que a perspectiva, também através da perspectiva da racialização, do uso da raça, e também usando os jornais da imprensa negra uruguaia também, né, e Melo, que ela pesquisou, lá em Montevidéu também. Eu acho que o trabalho da Fernanda contribui muito para a gente pensar nas relações fronteiriças, transnacionais e que dizem respeito às populações negras, né, tanto aqui no Brasil como no Uruguai. Eu acho que é um trabalho assim, ó, fundamental. Qual universidade Thiago? É uma tese da Fernanda, foi pela URGS. Foi uma tese que foi lançada em 2017. Eu posso botar no chat ali depois, quem quiser botar ali, quem tiver aí, quem quiser colocar ali o link ali. É uma tese fundamental, assim, que vai explicar essa relação entre as fronteiras e tal, e a população negra, né, buscando espaços políticos no Uruguai e no Brasil. E também ela trabalha com os íngaros, né, com os clubes negros. Né? Sim. Eu acho que eu já ouvi o resumo dessa tese. Bem provável, bem provável. Ela vai trabalhar com os clubes negros no Uruguai e no Brasil ela vai trabalhar com os íngaros. Né? Então, é uma tese fundamental para a gente pensar nessas relações e na presença da população negra uruguaia. Sim. Então, Thiago, eu acho que essa questão tá interessante, mas tu já começou a falar do por que tu escolheu 1913, né? Sim. E aí, por causa que ali, quer dizer, surge não, mas tu achou a empresa. Aliás, eu queria que, quando tu pudesse, quisesse, fale sempre assim, quais as dificuldades de documentação, o que dificulta o trabalho nesse sentido, assim, para rastrear e escrever essa história, né? Porque tu fala do grupo do surgimento ali do jornal, né? Que é esse o motivo. E só que a tua dissertação tem três eixos, né? Que é a imprensa negra, aí o clube social e depois o carnaval, né? Quer dizer, tá tudo misturado, mas tá assim no título, né? Tá nesses eixos, né? Sim, sim. E como é que é porque ali parece que primeiro tem um sentido de organização da imprensa, de discussão, depois vem os clubes sociais, depois vem o carnaval, ou não, é tudo misturado? Queria que tu falasse isso, porque... E além de tudo é um período muito longo, né, quase 70 anos, ou 70 anos, né, de Sim. 1913 a 80, né, então Sim. É um Brasil que foi diferenciando, teve Vargas, teve golpe militar, teve... Sim. Sabe que isso aí foi uma das questões que foi um problema para minha dissertação, né? Pensar no recorte temporal, entendeu? Foi um problema. Porque, na real, se tu for ver, o título ali tá, né, de 1913 a 1980, mas nós estávamos até agora falando da escravidão. Então, se a gente for levar em consideração o recorte temporal, nós temos que pegar desde o século XIX até 1980, digamos assim. Então, enfim, mas é uma dificuldade que nós, muitas pessoas, né, intelectuais que trabalham com pós-abolição têm, né, de delimitar um recorte temporal. Eu
escolhi o recorte temporal a partir de 1913, quando eu encontro o Jornal da Imprensa Negra chamado Rio Branco, tá? Que é um jornal que vai, né, enfim, fazer umas discussões em torno do 3 de maio, da Princesa Isabel, tal, um jornal que vai colocar ali, vai se intitular como Jornal da Raça Etiópica, né? Aí tem várias questões que envolvem isso, enfim, né? A Etiópia, naquela época, era um dos únicos reinados ainda em ascensão, um reinado consolidado na África e tal, que depois futuramente foi invadido por Mussolini na Segunda Guerra Mundial e tal, por aí vai. Então, eles tinham a Etiópia como um modelo, né? Nós somos da raça etiópica, ou seja, nós somos uma raça da resistência, que permanece, né? Enfim. Então, quando eu encontrei esse jornal, eu pensei no recorte temporal a partir dele, né? Mas, assim, essas questões, elas vão se misturar, Ézio, né? Eu tive que colocar os capítulos ali só para deixar uma estrutura mais fácil para leitura, entendeu? Porque se tu for ver, a partir do momento que eu começo a trabalhar com a imprensa negra, eu vou já falar dos clubes negros também. Sim. E vou falar dos carnavais, porque na imprensa negra aparecem os carnavais e aparecem os clubes negros, entendeu? Só que além disso aparecem outras questões. Então, eu acho que elas não tem como eu separar, sabe? Tipo, a imprensa negra isso, tá? Depois vem o carnaval, não é uma coisa vindo uma sequência da outra, não tem uma ruptura, não, tem uma continuidade, entendeu? Que é o que vai dar a tônica, inclusive, dessa própria organização negra. Tanto é que eu mostro uma tabela lá, não sei se tu lembra, que vai mostrar as pessoas que circulavam em todas as frentes, né? Os mesmos, né? O mesmo sujeito, que nem é o caso do José, como é que é o nome dele? Delfino Menezes, que é um dos principais personagens também da dissertação. Não falo um pouco, eu consegui, a única coisa que eu consegui dele foi um testamento, né? Ah, sim. Inventário, né? De óbito. A única coisa que eu consegui dele, entendeu? Que agora já entra para falar dos documentos também, aproveitar, deixa. Já entra para falar da dificuldade que nós temos em mapear os documentos, tá? Mas é isso, né? O Delfino Menezes, além dele fundar blocos carnavalescos, ele fez parte da Sociedade Protetora dos Artistas, que era uma sociedade que congregava trabalhadores brasileiros, imigrantes, poloneses, israelenses, espanhóis, sabe? Portugueses, enfim, né? Negros, brancos, sabe? E ele fez parte também do Grupo Palmeiras, fez parte do time do futebol do Esporte Clube Palmeiras, que é um time que disputava a Liga 3 de Maio, fez parte também da Liga do José do Patrocínio, perdão, da Grêmio Dramático José do Patrocínio, que era um grupo que fazia peças teatrais, que levava o nome de um dos principais líderes abolicionistas, né, José do Patrocínio. Além disso, ele fez parte de diversos outros clubes. Então, ou seja, existia uma circularidade, né, uma rede formada para essas pessoas aí, e elas transitavam entre várias frentes, né, entre várias ações, assim. Elas estavam tanto no âmbito dos clubes, como da imprensa, como do carnaval, né, ocupando os espaços públicos e debatendo, sobretudo, política, né. E qual era a profissão dessas pessoas, Thiago? O Delfino Qual era Menezes... a profissão dos negros, assim, após a abolição? Qual era o espaço que eles conseguiram econômico se enquadrar, assim, né? Sim. Não, a tua pergunta é interessante, porque primeiro é pensar que a população negra é extremamente heterogênea, né? Existiu durante muito tempo uma tentativa de homogeneizar a população negra, né? No pós-abolição eles ficaram tudo pobre, à margem da sociedade, tudo jogado, tal. Não, a gente tem que rever essas análises, rever essas questões e começar a pensar de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva mais humanista também, e tentar entender quais foram as estratégias que elas utilizavam para ocupar os espaços. E no caso, em Bagé, né, tu tinha, por exemplo, o Delfino Menezes, ele foi, no inventário dele, disse que ele era tipógrafo. Né? Alcides Almeida, que é um cara que leva o nome de um bairro em Bagé, fez parte somente de associações negras, tá? Ele era tipógrafo. Tu entendeu? Os frequentadores dos íngaros, em sua grande maioria, eram trabalhadores autônomos. Tu tinha lá, pegando os fundadores dos íngaros, tá? Aqueles 11 homens de família, trabalhadores, tá? Tu vai encontrar ali pintor, sapateiro, alfaiate, marceneiro, enfermeiro, tu entendeu? Então, e também, segundo as narrativas que eu consegui através da história oral, que foi também uma das principais metodologias que eu pude usar, entrevistei o Ivan Cléo Monteiro, entrevistei o seu Vilmar, entrevistei a Dona Zoila, né? Os íngaros, segundo essas pessoas, eram um clube da população negra. O seu Vilmar faleceu há pouco tempo, né, Thiago? Faleceu. Dona Zoila também faleceu. Né?
É, o Ivan Cleo também faz pouco tempo que faleceu, é uma pena. O Ivan Cleo faleceu uma semana antes depois que eu liguei para ele, cara. Sim. Eu escrevi uma biografia sobre ele, tá? E aí eu liguei para ele, ele me autorizou a biografia, comecei a escrever e descobri que ele faleceu. Enfim, é uma perda, né? Inclusive eu publiquei lá, né? Uma perda para a história e memória da população negra bagense ser muito grande, sabe? Imensurável, assim. O cara que me ensinou muito, me educou muito sobre a população negra bagense no pós-abolição. E o próprio Ivan Cleo vai dizer também, que dizia, né, que os Íngaros era um clube de pessoas mais modestas, das lavadeiras, das costureiras, entendeu? Então essas pessoas, elas estavam ocupando esses espaços, eles eram os barbeiros, sapateiros, alfaiates, marceneiros, pedreiros, pintores, né, construção civil, por aí vai. Ao mesmo tempo, também tu vai ter outros clubes, que é o caso do Clube Palmeiras, no qual o emprego dos negros e negras dali eram empregos mais estáveis, digamos assim. Tu vai ter funcionários públicos, tu vai ter advogado, tu vai ter pessoas que trabalhavam no escritório de contabilidade, tu vai ter professores e professoras, ou seja, bancários, né? Ou seja, vai ter uma outra, né, uma distinção, são empregos, né, relativamente diferentes dos frequentadores dos Íngaros. Isso aí mostra também a heterogeneidade dessas pessoas, desses grupos aí, né, cara? Que não dá pra gente aferir a homogeneidade, né? Falar, negro no pós-abolição só se deu mal, olha, ficaram à margem, ficaram se dando mal lá, que nem foi o caso da narrativa da Escola Sociológica Paulista. Sim. Né? Floresta Fernandes. Não, né? Os caras buscaram diversos caminhos para, né, se inserir na sociedade. E um desses caminhos foi a imprensa, foi através dos clubes, foi através do investimento em cargo público, entendeu? Só que, claro, né, Zil, quando eu estou falando da imprensa, né, especificamente da imprensa negra em Bagé, eu estou falando de um grupo bem específico de pessoas negras. Eles não dialogavam com um grande grupo. Não dá para dizer que eles abrangiam a totalidade da população negra bagense. Não dá para dizer. Porque tu teve sim o alijamento das pessoas negras do mercado de trabalho e da educação no pós-abolição. Tu teve sim. Isso é inegável. Tá? Então, poucas pessoas negras que tiveram, né, acesso ao letramento, à instrução primária, elas conseguiram fundar jornais, conseguiram divulgar, né, fazer debates, né, virar intelectuais e por aí vai, né? Então, ou seja, não dá para a gente falar que os jornais da imprensa negra, eles eram alcançados lá pelas pessoas pobres, né, muito pobres, que não tinham nem acesso à leitura e tal. Não dá para dizer isso. Então, a imprensa negra também, ela circulava num grupo muito restrito daquelas pessoas que poderiam ler, tinham acesso e faziam parte daquela rede, né? Tu diz que o Clube Palmeiras tinha até biblioteca, né? Que eles se preocuparam em organizar uma biblioteca, né? Sim, porque durante muito tempo também, Ezio, os trabalhos em torno dos clubes negros ficou em torno de falar só das festas, né, da parte recreativa do lazer e tal. Inclusive, muitos falando que eles copiavam as festas e as práticas organizadas pelos clubes brancos, entendeu? Então, era como uma assimilação, um processo de embranquecimento ali, ou seja, o clube da elite branca organiza uma festa de debutantes, nós vamos fazer uma festa igual, porque a gente quer assimilar esses valores, papapá. Isso aí também já foi colocado abaixo, cara, pela narrativa das pessoas que escrevem os trabalhos sobre pós-abolição hoje em dia, porque os clubes negros, cara, eles eram heterogêneos também, e além de serem heterogêneos, eles achavam diversas formas alternativas para se colocar, e que nem tu falou, tu comentou, a tua pergunta no sentido foi da biblioteca, né, enfim, o que eu tento trazer, tá, para minha narrativa, o que eu tento mostrar para as pessoas através das minhas pesquisas, é que os clubes sociais negros não foram espaços meramente recreativos, e sim espaços em que haviam debates políticos, tá, debates sobre a perspectiva da sociedade, debates que envolviam o mercado de trabalho e por aí vai. Então, a partir do momento que tu cria um clube social negro, tu monta uma biblioteca, tu tem interesse. A partir do momento que tu cria um clube social negro e que tu cria um jornal para vincular e um departamento cultural, tu está preocupado, né, com a instrumentalização das pessoas que fazem parte daquele coletivo, né? Então, o que eu falo é que recreação e luta ali andam lado a lado, entendeu? Não quer dizer que são clubes meramente recreativos que não faziam política no seu dia a dia. O fazer política estava completamente ligado à atuação dos clubes negros, entendeu? Como é o caso da própria escolha das rainhas, cara. Quando em Bagé tu vai ter uma rainha negra do Clube Íngaros, que foi eleita em 1959, que andou num carro a céu aberto pelo centro da cidade de Bagé.
né? Se isso aí não é um momento de atuação política, ocupar o espaço da rua e mostrar a beleza da mulher negra contra os estereótipos de uma sociedade, né, extremamente heteronormativa, no qual o padrão da beleza é ser branco, se isso aí não é uma atuação política, é o quê? Entendeu? Então, tanto os íngaros como o Palmeiras foram sociedades que buscaram, né, também através da recreação, do lazer, das festas, atuar de forma política. Aí, também nesse sentido, eu vou mostrar, né, como tu leu, as articulações políticas que os diretores dos íngaros mantinham, inclusive com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Entendeu? Sim. Porque quando os íngaros lá em 1949 ou 50, se não me engano, quando ele começa a querer investir numa sede própria, que até então ele organizava suas festas e atividades recreativas na União Operária, né? Que é uma sociedade de classe, entendeu? E a gente pode começar também a perceber a proximidade da sociedade de classe com esses trabalhadores negros, né? Enfim, que dá um debate a mais, né? Inclusive. Quando os íngaros começam a bancar projetos para a primeira sede, para construir a sua sede própria, a primeira pessoa que contribui com os íngaros é o prefeito de Bagé, Carlos Clube. E depois a segunda pessoa que contribui com a caixinha de dinheiro para dar lá para os íngaros é o governador do estado do Rio Grande do Sul na época. E quando o Santiago da Rosa, que era um cara que trabalhava, um homem negro que trabalhava como um escritório de contabilidade, cada vez que ele viajava para Porto Alegre, ele tinha encontro com o governador do estado do Rio Grande do Sul, cara. Então, essas relações políticas também, elas aconteciam, né? E esses sujeitos não estavam ali passivos, né? Sendo embranquecidos, que nem durante muito tempo uma narrativa tentou nos colocar, né? Os caras estavam se articulando politicamente, né? E principalmente no sentido de ter uma vida mais digna, né? Uma cidadania plena mesmo. Que até hoje a população negra, né, tem como pauta essa questão, né? Até hoje. Cidadania plena, entendeu? Sim. E o Palmeiras e os Íngaros. O Palmeiras sumiu, desapareceu quando, Thiago? Qual é? Os Íngaros começam a se estruturar nos anos 40, né? Ele começa antes, mas aí ele se estrutura nos anos 40, né? Sim, os Íngaros ele surge como bloco de carnaval, né? E em 1936 ele surge como bloco, inclusive começa a encontrar vários elementos na imprensa, que eu chamo de imprensa hegemônica, né? Que é o Correio do Sul, né? Que é a imprensa que tinha maior circulação em Bagé. Começa a circular em 1936 com o bloco de carnaval e já começa a chamar a atenção da imprensa, como um bloco que tinha uma certa organização, certa disciplina e tal, beleza. Até que começa a disputar os concursos carnavalescos da época, que eram bancados pelo Correio do Sul, pela Salim Calil, pelas rádios, né, e por aí vai, e começa a ganhar esses concursos, entendeu? E a partir disso, né, eu observo que há uma necessidade dos seus frequentadores, né, homens e mulheres, expandirem as suas atividades para além do período do carnaval, né, daí eles acabam se consolidando enquanto uma sociedade recreativa em 1944. Ou seja, de 1936 até 44 eles foram um bloco de carnaval, né, que desfilava apenas na época do carnaval e tal, mas também mantinha atividades durante o ano todo, até para arrecadar fundos para o carnaval. E a partir de 44 que eles começam, em parceria com a Sociedade União Operária, a organizarem bailes, festas, quermesses, chás dançante, né, baile de pelúcia, baile da primavera, enfim. E também mantinham relações com sociedades de classe de Lavras do Sul, como eles foram comemorar lá uma festa na Sociedade 1º de Maio, em Lavras do Sul, depois organizaram uma peça de teatro dentro dessa mesma sociedade, e por aí vai. Aí, né, nos íngaros, pegando uma questão mais cronológica mesmo dos íngaros, assim, né, eles foram se estruturando cada vez mais até ser, né, até em 1948, né, ao que tudo indica, eles eram os íngaros eram o principal clube negro em Bagé, tá, da população negra. E daí surge o Palmeiras, em 1948. Que surge com algumas propostas diferentes, como é o caso da criação da biblioteca, como o caso de um espaço de lazer que envolvia esporte, time de futebol, ping-pong, tal. E aí o Palmeiras também passa a dividir, dentro do cenário associativo negro em Bagé, o espaço com os íngaros, né? Inclusive, eu entrevistei a minha avó da criação, a dona Maria Sueli, que ela foi rainha do Palmeiras um ano depois de sua criação, em 1949. Ela está viva até hoje, tem 92 anos, e ela vai dizer umas questões interessantes, assim, né? Ela vai dizer que o pessoal do Palmeiras não gostava do pessoal dos íngaros e vice-versa, entendeu? Tinha um atrito ali, né?
né? Porque, obviamente, né, cara, esses clubes eles eram premiados por conflitos, a gente não pode chegar a falar que, pô, que todo Tensões, mundo... né? Exatamente, entendeu? Tu tinha as atas das diretorias, imagina o que não acontecia, né? Naquelas atas da diretoria, né? Tu tinha, né? Se o escrivão ali quisesse omitir alguma coisa, ele omitia da ata, não que ele discordasse. Ele colocava só o que ele estava afim de colocar. Então, tu tinha disputas internas para a direção, mas é isso aí, é verdade mesmo. Tu tinha disputas internas para a direção extremamente acirradas, cara. Né? A chapa do fulaninho de tal contra a chapa do fulaninho de tal, eram disputas acirradíssimas, que aconteceram não só nos Ingros Palmeiras, mas acho que nos outros espaços associativos negros em Pelotas, Porto Alegre, por aí vai, né? E só para pegar deixa, né, do que eu falei nas atas, documentos, uma das principais dificuldades que nós, historiadores e pesquisadores que estudam esses clubes negros têm é encontrar documentos, sobretudo atas, porque no caso da Fernanda Oliveira, que é essa intelectual que eu indiquei, né, professora da URGS, a Fernanda Oliveira, ela conseguiu encontrar, né, ela encontrou diversas atas das sociedades negras, né, dos clubes negros lá em Pelotas, lá, e entender quais projetos estavam colocados através das atas. Então, através das atas de reunião de diretoria e de assembleia, ela conseguiu observar a vida cultural e associativa daquelas pessoas, vínculos que eles mantinham com outras associações, né, projetos encabeçados, quem eram as mais lideranças e por aí vai. Já no caso dos Ingros, quando eu conheci o Ivan Cleo, fui conversar com ele, e também fui conversar com o seu Flávio, eu descobri que os Ingros não tinham nenhum documento, nenhuma ata, né, do ano da fundação, nenhuma ata. As atas que apareceram dos Ingros foram só de 1996, com a entrada do seu Flávio na direção para cima. A partir, né, de 95 até o ano do surgimento dos Ingros, em tese, os documentos não existem mais, né, infelizmente. E o argumento que muitos dão é que entra direção, sai direção, eles têm atrito, bota fora, bota fogo, queima, esconde, guarda, né? Então pode ser que por algumas residências em Bagé ainda e possa existir, né? Alguma ata, algum documento assim, entendeu? Pra te ver meu desespero na época, Gil, eu cheguei até a pensar em publicar no jornal Minuano aí, cara. Publicar no jornal dizendo que eu estava procurando documentos relativos aos Ingros e tal, nos anos 30, 40, para me tentar ver, porque através das atas a gente tem uma dimensão muito interessante da vida política, do debate político que essas pessoas estavam travando, entendeu? Dentro do clube. Então eu acabei recorrendo para a imprensa negra, para o jornal Correio do Sul, né, para os relatórios de presidente da província e para a metodologia da história oral mesmo, para mim conseguir fazer esse mapeamento mesmo. E no caso do Palmeiras, que não existe mais, tu achou as atas também ou não também? Não, como é que não. foi? Não, Palmeiras também. Não achei nada mesmo. Quem me ajudou muito nesse sentido foi a Fernanda Oliveira, essa intelectual da URGS, que ela me mandou, porque assim, em Pelotas tinha um jornal chamado A Alvorada, que é um dos principais jornais da imprensa negra do Rio Grande do Sul, circulou por muitos anos, tá? E nesse jornal ele tinha um correspondente em Bagé, chamado Correio Elegante, né, que falava só sobre Bagé, sobre as festas, sobre não sei o que, tal. E a Fernanda achou justamente a criação do Palmeiras nesse jornal, nesse correspondente, entendeu? Que é uma nota que diz o seguinte, nasce uma sociedade que vai falar sobre a criação do Palmeiras. A partir daí, eu fui buscar registro do Palmeiras cotejando com outras fontes, né, com a história oral e com os jornais da imprensa negra e o Correio do Sul, para poder ter uma dimensão mais, né, da vida cotidiana do clube, entendeu? Mas não tem ata nenhuma, documento nenhum do Palmeiras. E como é que, avaliando tanto tempo de atuação, mesmo com tão pouco documento, Thiago, qual seria assim, o auge desses clubes? Assim, qual foi o período que teria sido o auge deles? Nos anos 40, nos anos 60? Eu colocaria de 1940, tá? O pico, assim, né? Das suas festividades, das suas eleições de rainha, do carnaval. Eu colocaria de 1940 até 1970. Porque a partir de 1970 já começa a surgir na cena do carnaval as escolas de samba,
E a partir dos anos 80, tu vai ter aí uma crise dentro dos clubes sociais negros, que é uma crise que não só foi dentro dos clubes negros, mas na sociedade brasileira em geral. A gente vai ter, né, os anos também derradeiros finais da ditadura civil-militar, que fez com que a inflação fosse muito alta, a dificuldade de consumo fosse muito baixa das pessoas pobres, sobretudo pessoas negras também, né? Então a gente vai ter, nos Ingros, por exemplo, um quadro de sócios grande, porém muita inadimplência, porque as pessoas não conseguiam pagar. Então, foi um momento os anos 80 é caracterizado como um momento de crise dos clubes sociais negros, né? Onde eles perdem suas sedes, em muitos casos, perdem seu patrimônio e acabam fechando as portas, entendeu? Que não foi o caso que aconteceu com os Ingros, né? E com alguns outros clubes. Mas eu caracterizo o auge dessas associações em Bagé, das que eu pesquisei, entre 1940 e 1970. Isso é uma coisa interessante, porque o Palmeiras, tu diz ali na tua dissertação, ele fazia bailes, né? E os Zíngaros saía pra rua, né? Sim, isso tem uma diferença do carnaval aí também, como é que eles atuavam no carnaval, né? Sim, o Palmeiras, que nem eu falo ali, né? Ele era um clube muito rígido no que diz respeito à moral, sabe? Aquela questão dos bons costumes e tal. Então, isso também fez com que o Palmeiras tivesse um quadro mais reduzido de sócios se comparado aos Ingros, entendeu? Então, os Ingros, como eu falei lá no início, segundo as narrativas do professor Ivan Cléo e tal, e do que eu pude encontrar nas fontes, os Ingros é um clube muito mais aberto a trabalhadores de forma autônoma e tal. Evidentemente que para tu entrar nos Ingros, tu tinha que passar por uma comissão, assim como no Palmeiras. Só que no Palmeiras essa comissão era mais rígida. E o Palmeiras se restringiu muito mais a fazer eventos fechados na sua sede, ou se não, né, visitas a entidades co-irmãs, que foi o caso da minha avó também, a avó Lili, né, da Maria Sueli, que nem eu comentei. Ela foi eleita rainha em 1949, e nesse mesmo ano o Palmeiras, com a sua comitiva, viajou para Porto Alegre, né, para participar de uma festa numa sociedade em Porto Alegre, sociedade chamada Os Prontos. Viajou de trem e tal, com uma comitiva de pessoas negras, entendeu? E já os Ingros, não, os Ingros sempre teve essa questão de ocupar o espaço público da rua, porque ele é oriundo de um bloco de carnaval, né? Então, estar nas ruas é uma coisa, né, característica de uma entidade carnavalesca. Então, claro que quando ele se consolida como sociedade recreativa, ele vai dar um tempinho nas suas atividades de rua, assim, mas vai visitar alguns clubes co-irmãos e tal, tá? Mas a partir dos anos 70, eles fundam uma escola de samba, né? Academia de Samba dos Ingros, que é muito influenciada pelas viagens e andanças e a experiência acumulada pelo Ivan Cléo, né? Ivan Cléo ia para o Rio, ver as escolas de samba do Rio, ia para a Bahia, ia para, sabe, diversos países, inclusive da Europa, e trazia desses lugares uma bagagem de conhecimento cultural para colocar para os Ingros ali. Não é à toa que quando os Ingros fundam a escola de samba, eles são campeões durante, acho que, 3, 4 anos seguidos. Ninguém conseguia ganhar deles, entendeu? Já o Palmeiras... Sabe quanto tempo durou? Quanto durou essa escola? Durou de 1971 até 1978, 79, se não me engano. Durou pouco tempo. Aí foi o auge também das escolas de samba, também compostas por pessoas negras, além dos Ingros. Nós vamos ter também aí o Copacabana, nós vamos ter outras escolas também, que aí eu acho que é uma fala que o Rafael pode fazer com mais propriedade. O Rafael acho que pode analisar esse quadro mais recente das escolas de samba e o protagonismo negro de forma mais... enfim, tem mais propriedade que eu para falar, porque ele pesquisa o carnaval mais específico, o carnaval mesmo. Sim. E a imprensa negra, assim, quando é que ela vai até quando, Thiago? Ela aguenta, assim, os jornais, eles circulam até quando? Os anos 50? Sim, é que assim, os jornais da imprensa negra, muitos tinham uma vida muito efêmera, né, Ezio? Muitos pegavam, né, até por dificuldades financeiras, assim, sabe, maquinário e por aí vai. Então, muitos pegavam e tinham uma vida de 1 ou 2 anos, de meses, uns lançavam 1 ou 2 exemplares e não conseguiam mais, folhetos e tal. O jornal que eu encontrei em Bagé, tá, que mais durou foi o jornal O Palmeiras, né? Eu encontrei o primeiro exemplar do jornal O Palmeiras em 1921, e o último exemplar eu encontrei em 1952, se não me engano. Então, durou um tempo bom, entendeu? Perto de outros jornais, por exemplo, A Revolta, que é um jornal que era mais radical, no sentido do ponto de vista das denúncias do racismo e tal, por aí vai. A Revolta é um jornal que eu encontrei apenas um exemplar dele só. E não encontrei mais, entendeu? Por exemplo, o Roxinol, o Rio Branco, encontrei um exemplar só. Emancipação, que é um jornal fundado por pessoas negras que eram anarquistas,
né? Encontrei no Museu Hipólito Dias da Costa, em Porto Alegre, né? Um jornal que eu tenho um exemplar só, né? Então, infelizmente, que ano, de 1900 a emancipação, se eu não me engano, é de 1919 ou 20. Ele fazia parte do grupo dos livres pensadores bageenses, que era composto majoritariamente por pessoas negras. O diretor e o redator eram negros. Poderiam ter pessoas brancas ali, mas ele sabe. E eles faziam críticas muito ácidas, assim, ao sindicalismo patronal, essas coisas assim, porque os caras tinham outra perspectiva, né? Anarquista, né? Sim. Enfim, mas é muito interessante, imagina se tu tivesse, né? Então, o que acaba tornando mais dificultoso o nosso trabalho de pesquisa é justamente conseguir rastrear esses jornais, sabe, cara? Conseguir ter um acompanhamento sistemático desses jornais. Que nem o Alvorada. O Alvorada, tu consegue ter um acompanhamento sistemático. Tu tem algumas rupturas de alguns anos? Tem, mas tu consegue ter um acompanhamento, tipo, até 1906 até 20 eu tenho todos, sabe? Tipo, aí dá para tu fazer um trabalho muito mais complexo, muito mais completo, né? Agora, poucos exemplares ali, sabe, eu tive que fazer do limão à limonada, cara, porque é difícil, sabe? É difícil mesmo. E foi trabalhoso. Sim. Eu vou só fazer uma pergunta antes de ler aqui as perguntas. Tem uma tem história... Tem. Daqui a pouco eu te digo. Aí eu... Tem uma história que até tu conta via oral, porque talvez isso nunca tenha sido... Não sei se isso foi descrito pelo jornal, que é uma história que a gente, sendo bageense, conversando com o pessoal mais velho, sempre ouve de que ninguém via, os negros não podiam caminhar no lado da calçada do comercial, né? Sempre isso é muito comentado, né? Uhum. E tu relata que tu Sim. ouviu de algumas pessoas, né? Talvez os mais jovens não conheçam essa história, então só para fazer tu contar um pouco sobre isso, que a gente ouve tanto dos mais velhos, né? A primeira vez que quem me contou essa história foi meu pai, tá? Meu pai que me contou essa história, porque meu pai ele nasceu em 1952, né? Então, nos anos 69, 70, ele já estava com seus 18, 19 anos, né? Então, ele sempre relatou que era comum, né? Que era comum. E eu sempre achei isso estranho. Sempre achei estranho. Até que na introdução da minha dissertação eu começo a falar mais a história da minha família, assim, que começou a me chamar a atenção os relatos do meu pai. Como assim? Espaço só para isso? Ah, nós íamos nos Ingros, né? Que era só os negão, né? Eu, como assim? Como assim vocês não... Tá, mas clube vai todo mundo, né? Eu, ingênuo, criança, né? Ficava me questionando. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, né? Eu já sabia desses relatos vindos do meu pai, e do colega deles, de alguns colegas dele também, e todos os meus entrevistados, tá? Ivan Cléo Monteiro, Dona Zoila, Seu Vilmar, Luiz Barbosa, Casquinha, tá? E a Dona Cláudia, que foi rainha do Palmeiras, todas essas pessoas falaram a mesma coisa. Sem eu perguntar, sabe, não precisei perguntar. Todas elas falaram que era comum em Bagé, né, comum em Bagé, clube só para pessoas negras, clube só para pessoas brancas, assim como na calçada do comercial tu não podia passar. Que era vedada a passagem das pessoas negras na calçada do comercial. E era uma coisa cultural já. O negro, a partir do momento que ele chegasse ali naquela travessa ali, ele já atravessava para o outro lado da rua. Até que meu pai fala que no outro lado da rua se aglomerava negrada, ficavam lá e tal, antes de ir para as festas. Tinha um bar ali que eles tomavam caipirinha, chopp, essas coisas e tal. E no outro lado da rua, não. Mas ao mesmo tempo também tem uma história legal, isso que eu vou contar bem rapidinho, que é do Casquinha, que é um dos quadros dos sócios beneméritos dos Ingros. Tá? Que fez parte do Garotos da Batucada, fez parte do Carnaval, de todos aqueles ranchos que eu comentei ali no capítulo 3. O Casquinha tem uma foto que ele me mostrou e falou o seguinte: olha, essa foto aqui, Thiago, foi tirada na frente da calçada do comercial. Eu peguei e falei pro fotógrafo ficar parado, passou eu e meu primo bem rapidinho, eu falei, eu vou tirar a foto e ninguém me fazia nada. E ele realmente tirou a foto ali, eu tenho um registro material dessa foto, né? E ninguém fez nada, entendeu? Ou seja, poxa, o cara tava desafiando, né? Desafiando. Não existia nenhuma lei, não é que nem nos Estados Unidos, né? Bebedouro separado, nem o Jim Crow, não existia nenhuma lei oficial municipal que formalizasse a segregação e a racialização dos espaços. Essa lei ela era costumeira, é uma lei que era cultural, entendeu? Dos hábitos e simbólica, né? Exatamente. Essa eu ouvi isso uma vez de um senhor uma figura, não vou dizer quem é porque é uma figura, já morreu, e ele era muito conservador, né? Só que ele disse,
eu tava conversando com ele na frente do comercial, e ele olhou e tinha uma placa de um show de pagode, assim, e a foto, e todos os músicos eram negros. E ele apontou e ele disse assim, olha aí quem tá salvando esse clube, ó. E eles não podiam nem entrar aí dentro. E eu fiquei surpreso com a informação e vindo dele, que era muito conservador, né? Ele dizendo que a ironia, né, do tempo que, naquele momento, os shows de pagode estavam salvando o clube, né? Sim. E... Só uma pergunta, esse sujeito que falou isso aí, ele era branco? Tu comentou, né? Ele era branco ou era negro? Não, era branco. Era branco. Era branco. Por isso que eu tô dizendo, né? Sim, não, sim. Não, até porque, assim, é uma coisa que também é importante, só para antes de passar a bola para ti começar a ler as perguntas, importante frisar que os clubes negros, né, eles também eram espaços que tinham uma seleção rigorosa até com a própria questão da cor mesmo, entendeu? Né? Então é muito comum tu ouvir relatos, eu já escutei muitos relatos, assim, inclusive durante a minha pesquisa, de que nos íngaros, os negros de pele mais clarinha, entendeu? No Palmeiras também, agora já no Clube Sociedade Beneficente Cultural Sacarrolha, no Tráfico, no Flamengo, que era outra sociedade, os negros eram mais retintos, mais escuros. Então tu vê como é que é complexo esse jogo, né? Que envolve a população negra, né? Não é porque tu é negro que nós vamos colocar num bojo e vamos colocar aqui, vamos colocar como regra, como norma, né? Como padrão. Os conflitos existiam, né? E a questão da cor também era acionada pelas pessoas negras para se afirmar, né? Inclusive, sim. Então, muitas pessoas negras de pele retinta podem ter sido impossibilitadas de frequentar os íngaros, assim como o Palmeiras, assim como, né, outros clubes sociais negros da época. Sim, foi ele que, como ele era uma figura muito conservadora, e ele me falar isso, eu fiquei mais surpreso aí, porque eu não sabia nem sim. dessa história, e vindo dele ainda, né? Sim, mas, sim, enfim, ele era muito conservador, mas não nesse sentido, né? Sim. Tava fazendo uma crítica à história, né? Mas o Eduardo Chagas, que foi meu colega... Grande, Eduardo. Eduardo é uma figura da letras. Ele faz uma pergunta aqui. Aí ele diz assim, Thiago, a pergunta começa mais geral e aí ele vai... Vivemos em uma época de culto ao individualismo, de elogio a entre aspas, empreendedorismo, que por vezes mascara a precarização e a uberização, também entre aspas, da vida. Os clubes e o associativismo negro podem nos ajudar a pensar em uma outra forma de nos organizarmos na sociedade de hoje? Ele diz, excelente debate, pessoal. Pô, obrigado, cara. Pô, saudades, Eduardo. Eduardo estava comigo lá nos Ingros, né? Na última semana que eu pude participar lá da Consciência Negra, nós fizemos uma mesa de encerramento lá, né? Que era o debate sobre perspectivas atuais, né? Desafios da população negra no contexto do governo bolsonarista e tal. E tava lá o Eduardo, camarada sindicalista também, né, cara? Eu acredito que os clubes sociais negros não só tiveram um papel nesse sentido, como ainda tem até hoje, entendeu? A gente está pegando exemplo dos Ingros aqui, mas a gente pode pegar exemplos de outros clubes para fora do Rio Grande do Sul, né? Os clubes sociais negros, eles têm o potencial de agregar coletividades, cara, e travarem lutas numa perspectiva muito autogestionada, que muitas vezes foge do âmbito da instituição, sabe? Daquela coisa mais amarrada ao Estado, sabe? Então, é um espaço, eu acredito sim, né, que os clubes sociais negros têm potencial, tiveram o potencial organizativo de formar coletividades negras engajadas politicamente, né, dentro do seu tempo, né, falando mais da minha pesquisa, mas também, hoje em dia, se a gente for pegar sociedades negras também, cara, elas vêm travando lutas incansáveis, né, não só para a população negra, pensando em várias outras questões, vários outros debates. Se a gente for pegar o Floresta Aurora, pegar os Ingras, que nem está em atividade, os Ingras não se restringe mais a um clube meramente recreativo, ele faz atividade alusiva ao debate 3 de maio, ao 20 de novembro, organiza a semana inteira de consciência negra. Isso aí é debate político, né? Isso aí é debate de pensar uma outra perspectiva da sociedade, para além dessa sociedade que tu colocou individualista, né? Ali nós pregamos o coletivo, né, cara? E, sobretudo, a alta gestão, entendeu? Organizada pelas pessoas negras, homens e mulheres, entendeu? Então, eu acredito sim, né?
até não sei se eu fui muito romântico na minha fala, entendeu, do Yes, mas eu acho sim que os clubes sociais negros, assim como outros movimentos negros, têm o potencial organizativo, assim, de fundamental importância, sobretudo nessa conjuntura que a gente está vivendo agora, cara. Né, pegando exemplo lá dos camaradas, das meninas que estão lá na Maré, do pessoal que está no Morro Santana, em Porto Alegre, que fazem parte desses circuitos dos movimentos negros, estão fomentando diversas ações de solidariedade no meio de uma pandemia, cara, colocando suas vidas em risco para ajudar as pessoas, tá ligado? Coisa que o Estado, muitas vezes, né, tá omisso. E os clubes negros, acredito sim que tem esse potencial para transformação, né, e pensar uma outra perspectiva de sociedade muito mais pautada na coletividade. E a Thaís colocou o link da tese da professora Fernanda Oliveira. Show. Vale a pena tá a leitura, lá, cara. Tá lá vale disponível. Depois, muitas pessoas te elogiando, Thiago, como sempre. E outra coisa, né, Thiago, que só para também não consumir muito teu tempo, mas é curioso que provavelmente, quando eu te convidei, estava lembrando disso, que os Íngros talvez seja o último clube em atividade, assim, que tenha sede, esteja bem organizado, né? É o único, em Bagé, é o único. Que tem quadro de sócios reduzido, né? É o único clube também que não fechou as portas quando teve o incidente com a Botkiss. É o único clube que estava em dia com as normas diretrizes dos corpos de bombeiro, da Guarda Civil. E é um clube que permanece até hoje, né, cara? Até hoje. Está em pé mesmo, assim. Hoje em dia não realiza atividades devido ao contexto da coronavírus, da pandemia e tal. Mas a sede do comercial estava para ser leiloada, o comercial faliu, né? O Caixeiral não realiza mais atividades que eu saiba, a não sei, algum aluguel para alguma formatura, alguma coisa assim, as coisinhas assim. Mas clube social em atividade em Bagé, os Íngros é o único que permanece até hoje, entendeu? E por que tu, só para fazer uma última pergunta, por que tu terminou em 1980 tua... Boa pergunta. Foi a mesma pergunta que a minha orientadora fez. Não, cara, eu teria uma resposta para te dar. Se tivesse me dito antes, eu tinha uma boa resposta para te sugerir. Então tu faz o seguinte, tu fala a tua resposta e depois eu falo a minha. Não, na verdade é uma resposta macro que não tem, eu conheço muito pouco a história, tu que é o pesquisador, né? Mas, enfim, 1980 é o auge daquilo, vamos dizer assim, o auge do neoliberalismo, né? Que é o culto ao hiperindividualismo para divulgar, para diálogo com o Eduardo, né? Então, ali que o neoliberalismo se constitui de vez e toma os corações e mentes, por falar assim, né? E aí, para fazer uma crítica ao associativismo, né, o neoliberalismo é bem bom nisso, né? Sim. Sabe que quando eu pensei em meu recorte temporal, como eu te falei, que foi uma dificuldade imensa, né? Porque, na real, o meu trabalho ele atravessa o período da escravidão negra e vai até 1980, tem quase mais de 100 anos, né? Se for levar em consideração. Não só de 1903 a 80, mas eu encerro em 80 pensando principalmente que a partir de 1980 tu vai ter uma crise dos Íngros enquanto sociedade recreativa, e eu a partir daí tive muita dificuldade de encontrar documentos também relativos às instituições, entendeu? Muito mais dificuldade. E eu levei em consideração também, para pensar esse recorte temporal final, 80, a fala das minhas e dos meus entrevistados, entendeu? Que eles vão dizer exatamente isso, entendeu? Eles vão dizer que o auge dos Íngros foi até 1980. Então eu levei em consideração essas pessoas negras que vivenciaram aquele espaço ali, e para mim a voz deles tem muita importância, sabe, dentro da minha narrativa, entendeu? É óbvio que o meu trabalho ele tem várias limitações, cara. Quando eu pego para ler eu fico de cara, assim, tem várias limitações, sabe? É muito difícil abranger um período de tempo muito grande, entendeu? Eu tentei fazer o diálogo dos períodos com o contexto vigente no Brasil, que nem eu fiz com o Getúlio Vargas ali, quando eu vou começar a falar dos blocos carnavalescos, que tem tudo a ver com a construção de uma identidade nacional brasileira também, que os negros e negras começaram a ocupar o espaço das ruas também, né, em resposta a essa, sabe, a disseminação dessa coisa da democracia racial e tal. Não, agora o Getúlio Vargas disse o seguinte, não tem essa de negro, não tem essa de isso, nós somos o Brasil, né?
Nós somos um país único, um país, sabe, um país que tem que buscar uma identidade nacional única e tal. Só que daí também tem a ver, né, com a questão da democracia racial, porque é nessa época que o Gilberto Freire escreve, nessa época que é lançada a música Aquarela do Brasil, faz uma propaganda ufanista, né, do país, e ao mesmo tempo as pessoas negras estavam ocupando esse espaço, cara, entendeu? E reinvertendo essa lógica. Tu entende isso? Reinvertendo, tipo, pô, se os caras estão, né, se o carnaval agora é visto como um manifesto da cultura brasileira, da essência do ser brasileiro, né, a população negra aproveitou essa deixa para ocupar o espaço das ruas também, entendeu? Então eu tentei dialogar com as conjunturas, assim, só que eu também sei que errei, porque eu atravessei também, passei por cima também do contexto da ditadura civil-militar, cara. Entendeu? É uma coisa que eu fiquei com receio de trocar uma ideia com os meus entrevistados, tal, de conversar com ele, e talvez seja as limitações de uma dissertação que tu tem que fazer em 2 anos e tal, entendeu? Sim. E que dá trabalho, tu sabe disso, né? Tu sabe muito bem do que eu tô falando, entendeu? As limitações de fazer uma dissertação em 2 anos, né? Tu vai acabar passando por alguns, né? Vai acabar atropelando algumas questões, entendeu? Mas o meu recorte final de 1980, ele vem mais no sentido de pensar isso, né? De pensar que é o momento que começa a decadência dos clubes sociais negros em Bagé, né? E também atrelada à fala dos meus entrevistados. E até para não ficar muito expandido também até 1990, até, sabe? Para não... Sim. Ele não é só simbólico, entendeu? Ele tem um pano de fundo, é isso que eu quis dizer. Entendeu? Sim. Não, sim, com certeza. E tem alguma coisa mais a acrescentar, Thiago? Uma coisa que tu gostaria de ter dito? Olha, eu acho que eu falei demais, né, cara? Eu falo, se me deixar falando aqui, nós estamos a 1h35. Pois é. Mas eu gosto de ouvir também e gosto de falar bastante também. Tu falou pouco agora dessa vez, tu falou pouco. Não, eu queria só finalizar, assim, dizer que é aquilo que eu sempre falo, né? Quando eu vou fazer umas falas sobre a cidade da qual nasci, forjei minha infância, vivi e tal, Bagé é uma cidade negra, cara. Bagé é uma cidade permeada por espaços negros, não só os clubes sociais, times de futebol, tá? A gente tem aí uma possibilidade imensa de começar a observar Bagé por uma outra perspectiva. E o meu objetivo dessa dissertação foi esse, sabe? Foi mostrar uma outra ideia de cidade, com outros territórios, outras agências, outros protagonistas que não sejam sempre os mesmos, que não seja Dom Diogo de Souza, que não seja os imigrantes espanhóis e alemães e italianos que, segundo o Lemizek e a Hélida Garcia, foram os responsáveis por dar o progresso de Bagé. Eles não foram os responsáveis por dar o progresso de Bagé. Não foram. Tu entendeu? Quem foi responsável por dar o progresso econômico de Bagé durante o século XIX foi o trabalhador e a trabalhadora negra escravizada, cara, que estava construindo as mansões, né, dessas famílias escravizadas, escravocratas, tu entendeu? Então eu quero finalizar só dizendo isso, dizendo que para mim foi um prazer poder trocar ideia contigo. Eu não sei se ficou, se tu não entendeu alguma coisa que eu falei, se ficou com alguma dúvida, não sei, tu pode falar também, se alguém não entendeu também pode perguntar aí que eu respondo, mas no geral eu queria agradecer o espaço e dizer que eu estou sempre à disposição para conversar contigo, né? A gente sempre conversou, na época que eu morava aí, a gente sempre saía, conversava sobre vários temas e tal, e tu fez parte, né, digamos assim, do projeto inicial, né, porque eu me lembro que eu conversei contigo lá no Bar Tupinambá sobre o que eu estava tentando fazer, tu era um dos caras que estava lá, que nós estávamos falando, eu falei, olha, estou pensando em fazer isso e tal, então... Tu sabe que quando tu diz, eu gosto muito quando tu diz que Bagé é uma cidade negra, porque sempre eu falei isso também, né? Diz que eu sou do Rio Grande do Sul negro, não sou do Rio Grande do Sul loiro, de olho azul, que é, né? Eu sou de outro, além de tudo, pobre ainda e latifundiário, quer dizer, eu não sou, mas é da ideologia do latifúndio, né? Sim, exatamente. Então é tudo que o Rio Grande do Sul não quer vender para fora, né? Ou não quis, pelo menos, né? E ainda bem, hoje em dia, só para finalizar também, Ezio, que existe um movimento na história, por isso que eu gosto da história, cara, ela está sempre se movimentando, se reinventando, né? E o movimento da história atual, sobretudo pós-abolição, né, e da escravidão, vem trazendo uma outra perspectiva do que é esse Rio Grande do Sul, cara. O que é esse Rio Grande do Sul? Inclusive, né, algumas colônias que não poderiam, né, segundo algumas narrativas oficiais, terem pessoas negras escravizadas, que é o caso de Santa Cruz do Sul, por exemplo, os caras começam a ir para a documentação e começam a encontrar, sabe? Tipo, olha as relações entre os colonos com os negros aqui, olha aqui e tal, né? Mesmo que normas das províncias e do estado proibissem,
né, colonos imigrantes de terem mão de obra negra escravizada, isso aí não quer dizer que não acontecia, né? Então, acho que a gente está aí para mostrar uma outra narrativa, uma outra perspectiva da história do Rio Grande do Sul e que contemple seus diversos sujeitos, né, cara? Não só negros, né? Mas também acho que carece, pelo menos da minha parte, acho que tem também trabalhos que vem falando sobre a questão do índio na formação, né, da sociedade rio-grandense, enfim, a questão das religiões de matriz afro, candomblé, nação, batuque, né, que fazem parte aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, né, um dado histórico incrível, né, que é o Rio Grande do Sul, que tem mais adeptos das religiões de matriz africana, inclusive mais que a Bahia, né? Então, isso aí já denota uma importância significativa que a religião tem aqui no estado, entendeu? Então, acho que o meu propósito é evidenciar esses protagonismos desses espaços associativos aqui, mas para além disso, sim, entendeu? Evidenciar uma outra história do Rio Grande do Sul e contrapor, sim, né, faço questão de frisar, contrapor, sim, essa narrativa oficial que foi cristalizada e que foi dita como uma verdade, vendida como uma verdade para a história de Bagé, entendeu? Eu acho que eu estou aqui para fazer o contraponto, sentar na mesa para fazer o contraponto, entendeu? Não tem problemas pessoais com intelectuais bagenses, o meu problema é no campo das ideias, entendeu? Sim. É um método de pesquisa, entendeu? E nas suas, né, narrativas, né? Por aí vai. Mas eu queria mais uma vez deixar um agradecimento, Écio, pelo convite e dizer que eu estou às ordens, quando tu quiser conversar comigo aí, sempre... Eu agradeço, porque faz anos que eu quero te ouvir falar da pesquisa, né? E eu fico enchendo a paciência dos outros. Por que não faz o Thiago falar da pesquisa, né? Mas eu agradeço por aceitar essa experiência, que eu estou começando, né? Não, mas tá essa ótimo, experiência cara. de live. Tá ótimo. E outra coisa que eu não quis falar no início, Bruno, mas é que a gente tem outra relação afetiva contigo, porque tem várias coincidências. Uma é de a gente ter primos em comum, né, Thiago? Sim, exatamente. E outra, a gente, apesar de nunca ter se encontrado, a gente estudou na mesma época, né? A universidade era multicamp, a gente nunca se encontrou. A gente teve militância e a gente fez até concurso em Gravataí junto, né? Então tem vários encontros aí. Encontros da vida, né? Encontros e reencontros, né, cara? Encontros e reencontros. Então, assim que passar esse quadro louco, a gente vai se reencontrar novamente, sentar, conversar com calma. Então eu te agradeço quem nos ouviu até aqui. Só queria dizer que Fechadura é uma brincadeira com o programa do Glauber Rocha do final dos anos 70, que se chamava Abertura, né? Por causa da abertura política da ditadura militar. Como nós estamos numa época um pouco complicada, eu preferi o Lucas, inclusive, sugeriu melhor a gente ter um programa chamado Fechadura. Então o Lucas faz parte dessa ideia, porque durante alguns anos a gente queria ter um programa de rádio, a gente apresentava o projeto, ninguém nos queria, aceitava, né? E nós queríamos ter um programa na Rádio Cultura para se chamar Contra a Cultura, e a gente nunca conseguiu, né? Então a gente chamou a Fechadura também para brincar com isso, né? Sim. Então eu agradeço quem ficou conosco até agora. Esse vídeo eu vou disponibilizar no YouTube, no meu canal, porque eu acho que é mais fácil de encontrar por mecanismo de buscas também, né? Para quem não tem Facebook, hoje em dia tem muita gente que já não tem mais. Mas ele vai ficar salvo no Facebook também, né? Fica aqui e eu vou salvar também no YouTube depois, mais tarde. Okay. Obrigado, Thiago. Eu agradeço. Cuide-se, saúde e boas aulas aí para ti. E espero que faça muitas pesquisas ainda, para a gente ler bastante. As pesquisas estão em andamento aí, cara. Tu também, cara. Quero ver as tuas pesquisas depois aí. Vamos trocar figurinhas. Vamos sim. Até mais para todo mundo. Obrigado. Abraço. Obrigado. Abraço.